Olá, meninos do segundo ano, tudo bem? Então, nós vamos fazer a correção de alguns exercícios de Química 1 e de Química 2. Como nós não vamos ter, duas aulas essa semana, eu vou adiantar um pouquinho a correção. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me passar, certinho? Então, vamos lá. No exercício de Química 1, a gente está trabalhando com estequiometria. Estequiometria é o quê? É você relacionar a quantidade de reagentes com a quantidade de produtos, por exemplo, E a gente fala o seguinte: nada se cria, tudo se transforma. Então, vamos lá para o exercício 1. Quantos mols de CO2 são formados ao lado de 20 mols de água, conforme a reação a seguir? O que é importante a gente destacar? Que é uma reação estequiométrica. Então, a gente tem que observar se ela está balanceada. Então, o primeiro ponto é observar se a equação química está balanceada, sempre. Nesse caso aqui, a gente vai observar que essa equação está balanceada. Mas por quê, Fran? A quantidade que eu tenho antes é a mesma quantidade que eu tenho depois. Então, olha aqui, a gente segue aquela regra do macho, Então, olha, 2 de alumínio, depois, da setinha aqui, os meus produtos, eu também tenho 2 de alumínio, Eu tenho 6. A gente segue metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. O cloro, eu tenho 6 vezes 1, 6. Então, 2 vezes 3 aqui, 6. Beleza, tá balanceado o meu cloro. A gente olha o hidrogênio. Hidrogênio eu também tenho 6. Olha aqui, 6 vezes 1. 3 vezes 2 nos meus produtos, eu também tenho 6. Beleza. Agora a gente vai para o oxigênio, Eu esqueci de falar com vocês a questão do carbono, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1 do lado de cá, 3. Então, tá balanceado. Agora sim, a gente vai para o oxigênio. 3 vezes 3, 9. Então, a gente tem 9 oxigênios. Então, vamos olhar aqui, Desse lado, 3 vezes 2, 6. Mais 3, Porque 3 vezes 1 é 3. Então, a gente tem 9 oxigênios. Essa equação tá certinho, ela tá balanceada. Então, vamos olhar o seguinte agora. Quantos mols de CO2 são formados ao lado de 20 mols de água? Então, quem que eu tenho que relacionar? Eu tenho que relacionar o CO2 com a água. É o que está me importando. Então, a gente vê o seguinte nessa equação, que ela é 3 para 3. Ou seja, eu tenho 3 mols de CO2 para 3 mols de água. É como se a gente imaginasse o seguinte: para fazer um bolo, eu preciso de 3 ovos e 3 colheres de farinha, Se eu tenho agora, nesse caso, 20 mols de água, eu necessariamente, para reagir, preciso então de 20 mols de CO2, certinho? Então, a resposta correta é 20 mols. Vamos lá para a questão 2. Na questão 2, a gente fala o seguinte: quantos mols de átomos de ferro são necessários para a reação com 0,5 mols de ácido clorídrico? Então, o ácido clorídrico, gente, vamos lembrar que é o HCl. Então, a gente tem a seguinte relação aqui. Eu tenho 1 de ferro para 2 de HCl, ou seja, eu tenho o dobro da quantidade. Se eu tenho 1 mol de HCl, eu vou ter meio mol de ferro, certo? Que eu tenho a metade. Se eu tenho 0,5 mols de HCl, Então, eu vou ter a metade de ferro, ou seja, eu vou ter 0,25 mols, beleza? Então, vamos seguir mais um pouquinho. A gente está agora na questão 3. Então, essa questão que eu queria um pouquinho mais de atenção de vocês. Olha aqui, Que massa de ferro é necessário para reagir com 365 gramas de ácido clorídrico? Primeiro ponto, quem é o ácido clorídrico, E a gente tem que sempre observar o quê? Equação está balanceada? Então, vamos conferir aqui, seguindo a regra do macho. Eu tenho um ferro de um lado, que é o meu metal. Eu tenho um ferro do outro lado também, beleza. Aí, cloro, quantos cloros que eu tenho? 2 vezes 1, 2. E aqui eu tenho 2. Olha, certinho, tá tudo balanceado. Hidrogênio, 2 vezes 1, 2. Do lado de cá, 2. Então, também tá balanceado. Balanceou?
bora ver com quem que eu vou relacionar. Eu vou relacionar a massa de ferro, Fe, com o ácido clorídrico, HCl. Então, vamos lá. Primeiro ponto, eu tenho a massa de HCl. Então, eu preciso trabalhar com a massa molar. Massa molar do HCl é 36,5 gramas por mol. Fran, aonde eu achei isso? Tabela periódica. A massa do hidrogênio é 1, do cloro é 35,5. Então, ó, total da massa molar do HCl, 36,5 gramas por mol. Beleza. Vamos olhar a estequiometria aqui da minha reação. Eu tenho 1 mol de ferro para 2 mols de HCl. 1 mol de ferro é 55,85 gramas. Fran, onde que eu achei isso? Tabela periódica. Então, 1 mol dele corresponde a 55,85 gramas. Só que eu estou reagindo com 2 mols de HCl, certo? Cada mol de HCl é 36,5. Então, olha aqui, ó. Isso aqui, ó, quando a gente calcula a massa molar, a gente calcula a massa molar para 1 mol. Como eu tenho 2 mols, o que eu fiz aqui? 36,5 vezes 2, que dá 73 gramas. Eu quero saber qual que é a massa de ferro que vai reagir com 365 gramas de HCl. Então, o que acontece? Regra de 3. O X, gente, ele vai estar debaixo do que eu quero achar. Se eu quero achar a massa de ferro, o X ele vai estar debaixo da massa de ferro. Regra de 3, vamos lembrar. A gente vai multiplicar cruzado. Então, fica 365 vezes os 55,85, né? E os 73x vezes 73. Resolvendo a minha regra de 3, eu acho que 280 gramas de ferro. Certinho? Essa aí é a nossa questão 3 dos iniciais. Agora, a gente está na questão 7 e 8, tá? E esse aqui tem que demandar um pouquinho mais de atenção. Então, vamos ler ela, ó. O sulfato de bário é um sal de grande importância na indústria farmacêutica. Ele é utilizado como contraste em radiografias do sistema digestório, permitindo que o intestino apareça no exame radiográfico, visto que esse sal absorve os raios-x. O sulfato de bário, BaSO4. O sulfato de bário é industrialmente produzido por meio de uma reação, que é essa reação aqui, ó, que está descrita aqui abaixo, sendo o ácido adicionado em excesso, né, para garantir o excesso da conversão total para o sal, que é o não tóxico, que é o sulfato de bário. Para a produção do sal, foram misturados no reator 30 mols de carbonato de bário, que é o BaCO3, né, suficiente, né, para a quantidade de ácido sulfúrico, que é H2SO4. Aí me pergunta o seguinte na questão 7. Qual é a massa em quilogramas de sulfato de bário obtidos? Gente, primeira coisa, olhar se essa equação está balanceada. Vocês vão observar lá, seguindo aquela regra igual eu falei com vocês do macho. Essa equação está toda balanceada. Olha aqui, ó. O bário, antes eu tenho 1, depois eu também tenho 1. O ametal que eu tenho aqui, eu tenho um S. Enxofre, eu tenho 1 antes, 1 depois. Depois, quem que eu tenho, Fran? Carbono. Eu tenho quantos carbonos aqui, ó? Um só, né? Depois, eu também tenho só 1. Oxigênio, vamos contar os oxigênios. Ó, eu tenho 3 daqui, mais 4. Então, antes, eu tenho 7 carbonos nos meus reagentes. Carbonos não, desculpa, oxigênio. Eu tenho 7. Do lado de cá, ó, tenho 4, mais 1, 5, com mais 2, 7. Então, beleza. Eu quero saber qual que foi a massa de sulfato de bário que foi obtida. Então, a gente olha o seguinte, que 1 de BaCO3 para 1 de BaSO4, né? Esse aqui, qual que é a grama que corresponde a 1 mol de BaSO4? 1 mol de BaSO4, gente, corresponde a 233 gramas. Fran, aonde que eu achei isso? Calculei na tabela periódica, certo? 30 mols que eu usei no meu reator
corresponde a quantos gramas, né? Montando a regra de 3, perdão, eu vejo que é o quê? 6.990 gramas, certo? Resolvi a regra de 3 ali, né? Para transformar para quilo, o que eu faço? Divido por 1.000. A resposta correta, então, 6,99 quilos de BA. Esse é o pato, certinho? Vamos para a questão 8, porque a questão 8 também corresponde ao quê? A esse texto da UFSM. Na questão 8, pergunta o seguinte: quantas moléculas de gás carbônico serão produzidas? Opa, agora eu tenho que relacionar quem? O BaCO3 com o gás carbônico, certo? É 1 para 1, ou seja, 1 mol de BaCO3, ele gera 6 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. Fran, como que eu sei isso? Constante de Avogadro. Lembra lá que 1 mol em termos de quantidade corresponde a 6 vezes 10 a 23. 30 mols vai corresponder a quanto? A X. Então, o que a gente vai fazer? Regra de 3. A gente multiplica cruzado. Gente, um detalhe importante. Quando a gente está mexendo com a potência de 10, o nosso resultado ele tem que estar em potência de 10 e tem que estar dentro das regras, até 10. Então, como que a gente faz aqui, ó? A gente vai multiplicar o 30 pelo 6, certo? 30 vezes 6, 180. 180 vezes 10 a 23. Só que eu não posso deixar 180 vezes 10 a 23, né? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Eu não posso deixar o 180. Opa! Porque potência de 10, eu tenho que estar até 10. Então, eu vou andar 2 casas. 1, 2. Quando eu ando com essas 2 casas, eu aumento, né, no sentido para a esquerda, eu aumento aqui em cima na minha potência de 10. Se eu andei com 2 casas, aqui eu vou aumentar 2 casas. Então, vai dar 1,8 vezes 10 a 25 moléculas de CO2. Certinho? Vamos, então, agora para o outro exercício que eu vou fazer, tá? O último que eu vou fazer de Química 1, nós temos mais exercícios? Temos, mas vocês vão tentar se organizar aí para tentarem fazer esse exercício e trazer para a próxima aula as dúvidas, porque a ideia é vocês também tentarem, né? Então, vamos lá. A decomposição térmica do ácido nítrico, HNO3, né? Ou seja, ele se decompõe na presença de luz, ele vai liberar NO2, O2 e água, certo? Ah, e ele já deu um ponto importante aqui, ó. Essa equação não está balanceada. Então, gente, tomem cuidado com o enunciado. Leiam e, por favor, balanceiem a equação. Independente se estiver escrito ou não, confiram. Equação está balanceada? Ela não está balanceada. Quem que a gente segue mesmo para balancear uma equação? A gente segue a regra do macho. Metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Quem que é o meu metal aí? A gente não tem, né? Então, a gente vai para o ametal. Quem que é o ametal? Nesse caso, o N, que é o nitrogênio. Então, a gente vai olhar antes e a gente vai olhar depois. Olha aqui, ó. O N. Antes, eu tenho um só, né? Só um N. Depois, eu também tenho só um N, certinho? Ah, gente, mas e agora? O que eu vou fazer? Eu vou pegar e observar o meu carbono. Tem um carbono? Não tenho, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Olhar o meu hidrogênio. Hidrogênio antes, aqui, ó, eu tenho o quê? Um só. Do lado de cá eu tenho 2. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um 2 aqui no meu hidrogênio. Olha aqui, ó. Vamos ver se eu vou conseguir colocar aqui, ó. 1, 2. Ficou balanceado o meu metal, que eu não tenho, metal, carbono. E o hidrogênio tá balanceado, né? Certinho? Vamos ver o oxigênio. A gente vai ver um ponto importante, que na hora que a gente balanceia o hidrogênio, a gente vai desbalancear o nitrogênio, mas a gente vai ver isso daqui a pouco.
Então, olha aqui, ó. Eu tenho quantos oxigênios? 2 vezes 3, antes aqui, ó, 6 oxigênios. Quantos que eu tenho aqui, ó? Eu tenho 1 e eu tenho 5 aqui, certo? Não tá balanceado, a gente volta no nitrogênio, então eu vou colocar um 2 aqui, ó. Por que que eu volto? Porque eu desbalanceei. Então, vamos ver quantos oxigênios que eu vou ter depois. 1 aqui, 2 vezes 2, 4. Então, 5. 5 mais 2, 7. Opa, o que eu vou fazer agora? De um lado eu tenho 6, do lado eu tenho 7. Se eu colocar meio aqui de oxigênio, então vai dar, né, metade 2, 1. Então, vai dar o balanceamento certinho. Então, olha aqui, ó, coloquei já aqui equação balanceada, né? E ele pergunta o seguinte: assinale a alternativa que apresenta o volume de gás liberado da CNTP quando 6,3 gramas de HNO3 são decompostos termicamente. Olha aqui, a gente calculou a massa molar do HNO3, que é 63. Isso é um mol. Eu tenho quantos mols de HNO3? Olha na minha equação balanceada, eu tenho 2 mols. Então, ó, 2 vezes 63 vai liberar quanto de gás? Aí eu vou ter que olhar, né? Que eu tenho no total 2 mais meio, eu tenho 2,5 mols de gás. Lembra lá aquela relação também, que 1 mol de gás corresponde ao quê? A 22,4 litros, né? Então, o que eu vou fazer? 2,5 vezes 22,4, né? Cada mol libera 22,4 litros de gás. Como eu tenho 2,5, vai liberar no total o quê? 56 gramas. Litros, desculpa, 56 litros. Então, olha aqui, ó. 2 vezes 63 dá 126. Então, 126 gramas de HNO3 liberam 56 litros. 63 gramas, eu vou ter um valor lá de volume. Multiplico o cruzado, né? Depois que eu multiplico o cruzado, eu vou achar lá o valor de 2,80 litros. Alternativa correta, letra B. Certinho? E aí, pra gente, né, fazer um pouquinho das correções, tanto de Química 1 quanto de Química 2, eu vou passar uns pontos, né, importantes, e aí vocês finalizem, qualquer dúvida vocês tragam para mim na aula. Esse exercício ele não ficou muito bem, a visualização dele, mas dá pra gente observar o que ele pede. Então, aqui ele tem a estrutura da cafeína, né? E ele pede o seguinte: quantos carbonos sp2 existem na molécula de cafeína? Então, o que é importante a gente lembrar, gente? sp2 são aqueles carbonos que vão fazer dupla ligação. Então, olha aqui. Esse carbono aqui, ó, ele é um carbono sp2, porque ele faz dupla ligação. Então, deixa eu pegar a tinta aqui para ficar melhor. Então, ó, esse aqui, opa, fez. Esse aqui também fez dupla, não é? Então, ó, 2, esse aqui também fez, 3, esse aqui também fez, 4, e esse aqui também fez dupla ligação. Então, a gente tem 5 carbonos com hibridização sp2. E a letra B. Algum desses carbonos é quiral? Gente, carbono quiral é aquele que vai fazer 4 ligações simples, e dessas 4 ligações simples, todas são com ligantes diferentes. Olha aqui, ó, quais estão fazendo ligação simples? Esse CH3, esse e esse aqui. Gente, eles não são carbono quiral. Por quê? Eles estão fazendo 4 ligações simples. Estão, beleza. Mas eles fazem ligação com 3 hidrogênios cada. Então, não são ligantes diferentes, né? Então, não existe carbono quiral na estrutura da cafeína. Beleza? Vamos seguir agora para a classificação de carbonos, que é o exercício 2. Então, ele pediu para a gente classificar os carbonos em primários, secundários, terciários e quaternários. O que nós temos que lembrar? Nós temos que lembrar que carbono primário é aquele ligado a um carbono, secundário a 2, e assim respectivamente, não importando como que é feita essa ligação. Então, vamos lá.
Esse aqui, ó, é um carbono primário. Por quê? Tá ligado a um carbono. Então, ó, risquei carbono primário. Esse carbono aqui, ó, é um carbono terciário. Por quê? Tá ligado a 1, a 2, a 3 carbonos. Então, é um carbono terciário. Carbono primário, carbono secundário. Fran, por quê? Porque os vizinhos dele são carbonos, né? Dos dois lados. Carbono secundário, secundário, secundário. Opa! E esse carbono aqui, gente? Esse carbono aqui, ó, ele vai ser terciário. Por que ele é terciário? Porque ele está ligado a 1, a 2, a 3 carbonos, certo? Esse carbono aqui vai ser um carbono primário. E por último, esse aqui também vai ser um carbono primário. E pra gente fechar, a gente tem, né? Eu peguei e selecionei alguns exercícios. Esse exercício 8. A gente tem um texto enorme. Será que é necessário a gente ler esse texto? Então, o que a gente vai fazer? Vamos ler a pergunta, ver se o texto ele vai ser importante para a resolução do nosso problema, da nossa questão. Com base na fórmula estrutural apresentada, qual o número de carbonos terciários que ocorrem em cada molécula de prednisona? Então, a gente supõe que essa aqui é a molécula de prednisona. Então, olha aqui. O prednisona é um glicocorticoide sintético potente, ação antirreumática, enfim, e vai colocando, né? Olha aqui, ó. Essa é a estrutura da prednisona. O que nós temos que lembrar? O que a gente colocou na nossa aula. Em cada pontinho, em cada extremidade, a gente tem o quê? Carbono. Então, aqui tem carbono, carbono, carbono. Então, isso aqui vocês tinham que fazer, tá? Em cada pontinha, a gente tem carbono, certo? Então, ó, a partir do momento que a gente identifica que em cada pontinha a gente tem carbono, a gente vai conseguir observar quantos carbonos terciários que a gente vai ter na minha estrutura. Vamos pegar outra cor aqui pra gente conseguir observar. Então, olha aqui, ó. Opa, pronto. A gente tem um carbono terciário aqui. Nós temos outro carbono terciário aqui. Aqui a gente vai ter outro carbono terciário. Aqui, ó, nós vamos ter outro carbono terciário, 4 carbonos. E por último, esse carbono aqui, ó, também é um carbono terciário. Na hora que a gente faz toda essa montagem e observa quem são os ligantes, a gente chega à conclusão que essa estrutura, ela tem 5 carbonos terciários. Certinho? Gente, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um forte abraço. Até mais.